Agora na Educa Web Radio, Política e Sociedade, com o professor Rodrigo Prando. Olá, amigos da Educa Web Radio. Rodrigo Prando no programa sobre política e sociedade brasileira. O programa de hoje trata de um aspecto que tem mobilizado a opinião pública, os jornalistas e as redes sociais. A infeliz declaração do presidente Lula, que compara aos ataques que são de fato desproporcionais, levando à morte milhares de civis, mulheres e crianças na faixa de Gaza, mas ele compara este ataque do Estado de Israel ao holocausto sofrido pelos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, perpetrado pela máquina nazista de extermínio liderada por Adolf Hitler. De uma certa maneira, o presidente Lula sabia o que ele estava dizendo, no lugar em que estava dizendo e quais seriam as repercussões internacionais e internas. Internacionalmente, nós tivemos alguns elementos que mostram que a relação entre Brasil e Israel está deteriorada, provavelmente na pior situação desses mandatos que o Lula teve, o primeiro, o segundo e o terceiro. Fato isso é que Lula foi considerado pelo governo de Israel persona não grata, ou seja, enquanto o presidente Lula não se desculpar daquilo que disse, da comparação infeliz em termos históricos e em termos éticos, ele é persona não grata, ele não é bem-vindo ao Estado de Israel. Ato contínuo, Israel também de forma desproporcional levou o chanceler, o embaixador brasileiro ao Museu do Holocausto, como se quisesse passar publicamente uma reprimenda, tratando numa linguagem até mais chula o chanceler, o embaixador, como um moleque. E depois o Brasil reage a essa iniciativa de Israel, chamando o seu embaixador de volta ao Brasil, o que mostra que de fato houve uma escalada no campo diplomático, até o momento também, no aspecto retórico desta fala de Lula. Então, internacionalmente, o presidente Lula poderia, como qualquer outro líder pode, de repente acusar Israel de crimes de guerra, de desproporção ao levar à morte de civis na faixa de Gaza, mulheres e crianças. Inclusive ocupou há pouco o Tribunal de Haia, fazendo duras críticas a Israel. Isso é uma coisa. A comparação disso com o extermínio sistemático de judeus na Segunda Guerra Mundial é descabida e politicamente é desastroso. Então o presidente Lula, além do aspecto internacional, colherá aqui no Brasil uma reação, especialmente dos opositores, dos bolsonaristas, que já protocolaram pedido de impeachment, encaminhando ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que provavelmente não dará nenhum prosseguimento a esse pedido, mas sempre é um constrangimento político, sempre é uma ameaça velada que, tendo em posse o presidente da Câmara, pode, de alguma forma, constranger o governo brasileiro, especialmente Lula. Além disso, há uma manifestação marcada por Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, que está inelegível e que tem enormes problemas com a justiça, dentre outros, especialmente por ser considerado um dos mentores intelectuais dos atos de 8 de janeiro de 2023. Então ele reunirá os seus apoiadores no dia 25 na Avenida Paulista e, obviamente, que o Lula deu de bandeja munição para que os bolsonaristas o atacassem na atividade a ser realizada na Avenida Paulista no próximo dia 25. Então o presidente Lula, quando ele retoricamente faz um ataque ao governo de extrema direita de Netanyahu em Israel, o governo ou Lula poderia também utilizar da mesma retórica dura com relação a Vladimir Putin e a invasão da Ucrânia, e Lula não fez. Lula poderia usar da mesma maneira essa retórica dura e agressiva com Nicolás Maduro, em que milhares e milhares de venezuelanos, nossos irmãos latino-americanos, morrem muitas vezes de fome nas ruas de seu país. E Lula também se cala, inclusive até chegou a
relativizar a democracia, dizendo que a Venezuela era mais democrática do Brasil pela quantidade de eleições que ela realiza. Eleições, como bem sabemos, dirigidas, eleições que não têm a liberdade de imprensa ou de oposição, como uma democracia plena ou uma democracia que tenha problemas apresenta. Então o presidente Lula comete neste começo de mês aqui, né, na verdade neste final de mês de fevereiro, um ato que traz prejuízos às relações diplomáticas e à imagem do Brasil no exterior e também até mesmo dentro do Brasil, no qual os opositores vão, de certa maneira, atormentar o presidente e farão isso a partir daquilo que o próprio presidente entregou como elemento de crítica. O Lula dá aos seus opositores verbo, dá para eles sujeito, dá para eles predicado, dá toda uma gramática para que possam construir a crítica àquilo que Lula falou. Então o presidente Lula foi, na minha perspectiva, desastroso, e eu espero que a condenação aos excessos de Israel continuem sendo feitas, mas de uma perspectiva que não busque fazer uma comparação que não tem nenhum parâmetro em termos históricos. Um abraço a todos vocês e em breve voltarei com questões políticas nacionais. Você ouviu na Educa Web Radio Política e Sociedade com o professor Rodrigo Prando.